Fala galera, tudo bom? Eu sou eu. Você já viu um vídeo do Babush? Vou fazer hoje ele. Babush. Isso não é possível, eu não sei brincar. Vou fazer como Babush. 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 Meu Deus. É muito mais difícil do que Babush. Droga. Babush. Para de novo. Babush. Já tá de novo, hein? Babush. Vou separar outro vídeo. Babush. Ó, vou botar meu pedaço. Babush. Ai. Babush.